No programa de hoje, estaremos falando sobre diatomáceas, micro-organismos importantíssimos para a história do planeta e para a economia mundial. Estaremos conversando com um especialista no assunto. Fique ligado, está no ar o Paleo News. As diatomáceas estão pela Terra desde o Jurássico e são microalgas unicelulares conhecidas como produtoras primárias, já que fazem fotossíntese convertendo dióxido de carbono e luz solar em matéria orgânica, liberando oxigênio durante o processo. Essas criaturinhas só foram descobertas no século XVIII e no início o estudo das diatomáceas era tido como um hobby. Sim, com o passar do tempo, o conhecimento sobre diatomáceas permitiu que a humanidade fizesse avanços importantíssimos em diversas áreas da ciência. O Dr. John Bedendo falou um pouco sobre essas criaturinhas com a nossa equipe. Quando recebemos amostras no laboratório, nós levamos ao micro para identificar do que se trata. Como as diatomáceas são conhecidas por sua estrutura única e complexa, que consiste em um invólucro externo de sílica chamado frústula, que possui uma forma semelhante a uma caixa de Petri, que é composta por duas partes que se encaixam, semelhante a uma tampa e uma base. Nós conseguimos identificá-la de forma consideravelmente fácil por conta disso. Mas para entender como identificá-las, é importante saber o que elas são de fato. Diatomáceas são fitoplânctons unicelulares e eucariontes que podem viver de forma heterotrófica em águas mais profundas se tiverem acesso a carbono orgânico. Seu nome é derivado do grego diátomos, que significa cortado ao meio, o que indica uma referência à sua frústula, que são feitas de sílica opalina polimerizada. Quando comparada à sua simetria, elas são comumente divididas entre diatomáceas cêntricas, que são radialmente simétricas, e diatomáceas pennadas, que são bilateralmente simétricas. Elas podem habitar qualquer ambiente aquático, vivendo sozinhas ou então em colônias. Então, mais diverso, com um número estimado de 200 mil espécies diferentes, que variam de micrômetros, como o minidiscos, que possuem cerca de 3 micrômetros de diâmetro e até mesmo a visíveis a olho nu. As diatomáceas têm incontáveis formas, que pode ser de uma valva simples, ondulantes em vários planos e até mesmo com um formato sigmoidal, mas nunca fugindo de ser cêntrica ou pennada. As diatomáceas são muito utilizadas no biomonitoramento. Mas por quê? Além de serem a base da cadeia alimentar, as diatomáceas são boas indicadoras de condições ambientais, devido ao seu curto ciclo de vida, uma taxa de reprodução rápida e uma sensibilidade muito alta às alterações e variações climáticas. Além disso, eles respondem facilmente a mudanças na luminosidade, na temperatura, na salinidade e até mesmo nos sólidos em suspensão. Devido a essas alterações e ao que as diatomáceas sentem, é possível que afete também os níveis de população ou a taxa fotossintética das algas. A reprodução das duas também é diferente. Enquanto a diatomácea cêntrica apresenta uma reprodução sexuada ou orgâmica, que nada mais é do que a diferença de tamanho entre o gameta feminino, que é maior que o masculino, e também é imóvel, enquanto o masculino é móvel. É interessante comentar que não são todas as espécies de diatomáceas que toleram alguns ambientes hiperotróficos, o que significa que são alguns ambientes que são muito ricos em matéria orgânica, normalmente causada pelo despejo de esgoto, o que acarreta graves problemas ambientais. Também não são todas as que vivem em um ambiente oligotrófico, o que significa que os nutrientes são muito escassos, tem pouco desenvolvimento de plânctons e com um elevado teor de oxigênio dissolvido. Inclusive é interessante pontuar, Pedro, que num estudo feito no seu país,
em alguns rios do Sudeste que algumas espécies de diatomáceas, como a Unaria ulna, apresentam uma taxa de tolerância baixa em comparação à eutrofização do sistema aquático, enquanto outras espécies, como a Maiamea atomus, apresenta uma tolerância muito maior em comparação com a primeira. As diatomáceas apresentam importância significativa na forma de fóssil também. O Dr. John esclareceu um pouco mais sobre isso na conversa que teve com a nossa equipe. Quando falamos em fósseis, imaginamos animais grandes, mas encontrar esses microfósseis em campo nos permite fazer comparações com o passado. As diatomáceas reagem rápido às mudanças ambientais em corpos d'água e são facilmente preservados em sedimentos por muito tempo, levando em conta a composição de seu exoesqueleto. Muitas vezes, comparados aos foraminíferos, as diatomáceas têm certa vantagem devido à zona de compensação da calcita, o que impede a presença do microfóssil calcário em águas mais profundas. Diatomáceas são excelentes marcadores bioestratigráficos para as eras mesocenozoicas e são um elemento bastante útil ao estudo paleoecológico e paleoceanográfico. A zona de compensação da calcita nada mais é do que a profundidade oceânica, onde abaixo dela a formação de carbonato de cálcio é menor do que a sua taxa de dissolução, fazendo com que a calcita não se preserve abaixo dessa profundidade. Hoje, se é possível indicar como foi o comportamento dos oceanos, as variações climáticas ao longo do tempo e tudo isso com base na análise dos microfósseis de diatomáceas. Isso mesmo, é importante associar ainda a pesquisa desses microfósseis com a exploração de hidrocarbonetos, sendo esse um ponto importante para avanços econômicos na área. As diatomáceas, além de tudo, ainda são responsáveis por ser de grande importância mineral, formando o diatomito, que é uma rocha de origem sedimentar formada por restos dos esqueletos das diatomáceas. Na indústria do petróleo e do gás natural, os diatomitos também têm a sua importância. Por se tratar de uma rocha formada pelo resistente microfóssil silicoso, os diatomitos são usados especialmente na correlação e datação de rochas, na falta de rochas sedimentares pobres em microfósseis calcários. Na extração de materiais tão importantes como o petróleo e o gás, é imprescindível conhecer a geocronologia local, visto que caso um reservatório for encontrado abaixo da zona de compensação da calcita, errôneas interpretações sobre a evolução da bacia podem ser feitas, diminuindo assim o potencial de extração. Apesar de seu uso ser especialmente geológico, os diatomitos também são utilizados em outras indústrias, como a indústria agropecuária, a indústria farmacêutica e até mesmo a indústria de bebidas, inclusive alcoólicas. E aí, agora que todos nós já sabemos um pouco mais sobre as diatomáceas, por que você não se inscreve no canal agora, deixa o seu like, ativa as notificações e também compartilha com seus amigos essa informação. Para saber mais sobre temas paleontológicos e geológicos, é só acompanhar aqui no nosso canal. O meu, o seu, o nosso Paleo News.